Temos aqui mais uma questão relacionada ao pronunciamento técnico CPC 47, receita de contrato com cliente, em que foi cobrado na questão a literalidade do que está escrito na norma. Diz assim: de acordo com o pronunciamento técnico CPC 47, receita de contrato com cliente, as entidades devem reconhecer receitas para descrever a transferência de bens ou serviços prometidos a cliente no valor que reflita a contraprestação a qual a entidade espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Um contrato com o cliente, de modo geral, declara expressamente os bens ou os serviços que a entidade promete transferir ao cliente. Contudo, as obrigações de desempenho identificadas no contrato com o cliente podem não estar limitadas aos bens ou serviços que são expressamente declarados nesse contrato. Isso ocorre por quê? Bom, a situação aqui é a seguinte. Digamos um contrato de prestação de serviços, ele diz lá na sua cláusula do objeto quais são os serviços que têm que ser prestados. Então, ele elenca os itens, as naturezas dos serviços e os respectivos valores. Agora, tem alguns serviços que a empresa tem que prestar relacionado àquele contrato que não estão expressas no contrato, mas que pela prática, por uma questão de bom senso, aquele serviço tem que ser prestado sim. Vou dar tentar dar um exemplo que talvez se encaixe nessa situação. Digamos que você viajou e decidiu alugar um carro. Você foi lá na empresa, alugou o carro e, ok, começou a andar com o carro. Após 1 quilômetro, o carro deu defeito, ou seja, você não conseguiu usufruir daquele carro do jeito que você imaginava. O que acontece? Você entra em contato com a empresa que te alugou o carro e ela tem por obrigação ir até o local onde você está e providenciar o conserto daquele carro. Então, mesmo que nesse contrato não esteja previsto expressamente que a empresa tem que consertar o seu carro, tem que regularizar aquela situação, pressupõe, entende-se que sim, que aquela empresa tem a obrigação, porque não adianta nada você alugar um carro e não conseguir andar nem 1 quilômetro com aquele carro. Assim, o aluguel do carro foi feito, você está de posse do carro, mas ele não te serviu de nada. É como se aquele serviço não tivesse sido prestado. Então, essa é uma situação de algo que não está expressamente declarado no contrato, mas que a empresa tem sim por obrigação resolver prestar aquele serviço para que o benefício daquele contrato seja atingido para quem contratou o serviço, o meu exemplo de aluguel de carro. Vamos ver o que diz a norma. CPC 47. Promessas em contratos com clientes. Item 24. Um contrato com cliente, de modo geral, declara expressamente os bens ou serviços que a entidade promete transferir ao cliente. Ok. Contudo, as obrigações de performance identificadas no contrato com o cliente podem não estar limitadas aos bens ou serviços que são expressamente declarados nesse contrato. Isso porque um contrato com o cliente pode incluir também promessas que sejam sugeridas pelas práticas usuais de negócios, políticas publicadas ou declarações específicas da entidade, se no momento da declaração do contrato essas promessas criarem uma expectativa válida do cliente de que a entidade transferirá bem ou serviço ao cliente. Então, voltando aqui à questão, isso ocorre por quê? Porque um contrato, as obrigações de desempenho incluem todas as atividades que a entidade deve realizar para cumprir o contrato? Não. A entidade deve contabilizar todos os serviços prometidos no contrato como uma única obrigação de desempenho, mesmo que se trate de bens ou serviços distintos. Um contrato com o cliente pode incluir também promessas que sejam sugeridas pelas práticas usuais de negócio, políticas públicas ou declarações específicas da entidade. Exatamente do jeito que está escrito aqui no item 4, é o gabarito da questão. Então, observem que em uma boa parte das questões do CPC 47, as opções trazem a literalidade do que está escrito na norma. Então, só para completar, letra D. A empresa posterior de bens ou serviços não prometidos no contrato,
mediante contraprestação independente, não, nada a ver, serviços que sejam associados aos bens ou serviços prometidos no contrato, como, por exemplo, o aluguel de carros a hóspedes de um hotel, mesmo que o serviço adicional seja opcional, deve ser contabilizado como integrante, não. Aqui é o aluguel do carro e uma outra situação, o hóspede ficar, né, num determinado hotel. São dois serviços completamente distintos. Esse exemplo que eu dei do conserto do aluguel do carro. O aluguel do carro está intrinsecamente ligado ao serviço de disponibilização de um carro de aluguel que esteja em boas condições de uso, né? Então, aqui o gabarito da questão é a letra C de caso.